E aí você que está ligado aqui no canal Chupa Essa Manga, eu sou o professor Jean, de Atualidades, e estou aqui para fazer a segunda parte do conflito árabe-israelense, na qual na nossa primeira parte nós trabalhamos os macro conflitos, estudamos desde Abraão, e chegamos em datas importantes, logo após o nascimento do Estado de Israel, 1948, 1956, 1967, até chegar ao ano de 73. E agora a proposta é a seguinte: a proposta é a gente trabalhar aqui os acordos de paz. E quando a gente fala sobre isso, que paz é essa? Já que é tão conflituoso, a coisa se torna tão macro, os problemas que tornam dificultosas as questões dos acordos de paz. Mas a proposta é essa. Então vamos ver o que foi que aconteceu logo depois, no ano de 73. E aí a gente chega o próprio ano de 78, onde dá início os acordos de Camp David. E aí a presença norte-americana na figura do presidente Jimmy Carter. E aí nós temos Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, juntamente para poder ver o que é que sai desse negócio todo, o presidente Anwar Sadat, do Egito. E aí a proposta toda era, então o que foi discutido, tá certo, nesse acordo era que o Sinai voltaria para o Egito. Ok? E aí nessa proposta do Sinai voltar para o Egito acabou se tornando um país isolado pelos árabes, porque não aceitaram de jeito nenhum esse acordo de paz, mesmo o Sinai voltando para o Egito. Então a própria comunidade árabe não aceita. Tamanho é o extremismo, porque resulta no assassinato do próprio presidente. Então para você ver a loucura, até onde ela perpassa, até onde ela caminha, até onde ela se encontra. Então o presidente é assassinado como prova e como sinalização de não aceitação desse acordo. E uma coisa interessante também é que Gaza e Cisjordânia também voltaria para os árabes, exceto Golã. Golã de jeito nenhum voltaria, já que é uma área estratégica onde está, e você sabe que geograficamente Golã, as colinas de Golã é onde estão as nascentes do Rio Jordão. Então uma área muito boa e de influência para Israel naquela região da Síria. Beleza? Bom, e no ano de 78 até chegar ao ano de 1982, acontece o fortalecimento da OLP. Sabe aonde agora? No Líbano. Então o Líbano não fica mais isolado. O Líbano agora se torna uma região estratégica também de lutar contra Israel. E aí aparece a famosa Operação Litani, que é do mesmo ano de 78, na qual Israel vence, tá certo? Quando invade o Líbano justamente para evitar o avanço do Fatah. Olha, tamanho foi a batalha, tamanho foram a forma como Israel avançou, que morreram 20 mil pessoas. E aí foi necessário que Arafat se exilasse. E ele vai se exilar justamente na Tunísia. E aí a gente chega no ano de 1985, na qual Israel sai do Líbano, tá certo? No ano de 1985, mas tem um detalhe, mantém aquela sua zona de segurança israelense para que qualquer momento pudesse atacar novamente, tá certo? Agora fica ligado num cântico aqui para você entender um pouco aqui, o que se tornou cântico, tá certo? E diz o seguinte: a Palestina é a nossa casa. Nós nascemos aqui, nós vivemos aqui, nós amamos aqui. Não odiamos ninguém, mas desprezamos a injustiça. Na paz acreditamos, pela liberdade nós lutamos. Nós temos o direito de viver em paz em nossa Palestina. Por isso existe a intifada. Então isso era um cântico de guerra do palestino. E aí eu estou falando justamente que no ano de 1987 acontece a primeira intifada, o primeiro despertar de um sonho, tá certo? Também era conhecido como a Guerra das Pedras, justamente com paus, tá certo? Uma manifestação popular na Palestina, diante da insatisfação da violência cometida pelos israelenses, e dura até o ano de 1993, a primeira intifada. E aí quando chega no ano de 1991, tá certo? A OLP, ela vai deixar de ser vista como uma entidade terrorista. Então já tem uma mudança. Se vai deixar de ser uma comunidade terrorista, tá certo? Isso diante da conferência que vai acontecer em Madrid, ela vai ter uma articulação agora bem melhor.
e até para reconhecer em algumas partes e até chegar a um consenso de que Israel realmente é um Estado. E aí a gente chega no primeiro acordo de Oslo, que é no ano de 1993, Estados Unidos mediando esse fórum, e aí é mediado pelo o então excelentíssimo presidente Bill Clinton, e aí nós temos como primeiro-ministro de Israel Shimon Peres, e agora, tá certo, dando continuidade nesse processo, ainda líder da OLP, o Arafat, tá certo? E aí, juntamente com esse processo, chegamos também no ano de 1995, onde acontece Oslo II. E aí já não é mais o Shimon Peres como primeiro-ministro, mas sim Yitzhak Rabin. Isso foi até capa de revista da Veja quando aconteceu isso. O Bill Clinton, entre o Arafat, o líder da OLP, e o Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro israelense, eles dando as mãos no seu acordo de paz. Só que o que é que acontece? Dentro daquele acordo, Oslo I e Oslo II, tá certo? A pauta de todo aquelas reuniões, tá certo? Como é que se redesenharia toda a questão palestina, juntamente com os israelenses? Como é que seria definido tudo isso? Foi definido que a OLP e Israel teriam um reconhecimento mútuo. De que forma, Jean? O reconhecimento seria o seguinte: a OLP reconheceria o Estado de Israel e Israel reconheceria a autoridade palestina, tá certo? E diante desse processo também fez parte a história da desocupação do Líbano, definitiva a desocupação do Líbano. E também fez parte da pauta dessa reunião como é que ficaria a questão de Jerusalém. Que aí você lembra do primeiro vídeo que nós discutimos, ser sagrada para 3 povos. E aqui, no nosso caso, que a gente está estudando entre os árabes e os israelenses, a grande discussão. Tá certo? Jerusalém também faria parte dessa pauta. E, claro, é reconhecido a Autoridade Nacional Palestina, tá certo? Agora chamado de ANP, tá certo? E também como ficaria as negociações das áreas que foram ocupadas por Israel. E aí dentro desse processo, a coisa parecia que estava caminhando tudo muito bem. Mas quando chega no ano de 1995, Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro israelense, é assassinado. Logo, meu amigo, isso agravou as tensões na região. Israel, claro, de antemão, a priori, olha logo para o quê? Para a comunidade árabe. O primeiro-ministro israelense foi assassinado. Mas, o que é que acontece? Ele foi assassinado por um extremista judeu, que justamente não aceita os acordos de Oslo. Tá certo? Então, aqueles acordos que aconteceram entre as mediações com Clinton e justamente com o Yasser Arafat. Então, não aceita-se a coisa. Então, tudo vai por água abaixo. E aí eu quero que você entenda uma coisa importante também, porque vem a ascensão do Hamas, que é justamente um grupo islâmico militante, tá certo? Ligado à Palestina, e também nós temos o Hezbollah, tá certo? Que também é um grupo muçulmano xiita, tá certo? Radical, só que é libanês. E aí quando se agrava essas tensões logo após a morte do primeiro-ministro de Israel, tá certo? Tanto o Hamas quanto o Hezbollah vai entrar em oposição justamente todo aquele acordo conciliatório que a ANP esteve envolvida com Israel, na qual os Estados Unidos, através do Clinton, estava mediando tudo aquilo. Então, aí o que é que acontece? Acontece que no ano 2000 vem os acordos de Camp David. Camp David 2000. E aí, Ehud Barak, tá certo? Primeiro-ministro israelense, juntamente com Arafat, que agora é líder da ANP, juntamente agora com Clinton também. Clinton continua ainda mediando todo esse fórum. E aí a proposta é Israel retirar-se totalmente as suas tropas do sul do Líbano. E aí o que é que acontece? Barak, tá certo? Ehud Barak também propõe uma coisa. Propõe que a Palestina seja criada na região de Gaza. Seja criada em Gaza e em cerca de 91% da Cisjordânia. Olha por quê? Estrategicamente, essa região em 91% da Cisjordânia é onde estão as beiras, as margens do Rio Jordão. Então, uma área muito positiva para a influência israelense. Mas aí o que é que acontece? Diante disso tudo, a própria forma como foi dada isso, estoura-se uma segunda intifada, estoura uma segunda manifestação popular.
E nessa segunda manifestação popular, o Hamas extremista versus o Fatah, que havia já feito já tinha se aproximado, tá certo? O Fatah se aproximado da ANP, eles vão exaltar o próprio radicalismo islâmico na região, a ponto dos judeus ficarem insatisfeitos com esse radicalismo que vai ser provocado com os efeitos das concessões de Camp David. Resultado, 4.995 mortos, cerca de 3.858 só palestinos. Ok? E aí nós chegamos no ano de 2001. Ariel Sharon é eleito em Israel e ele faz uma retirada unilateral, tá certo? Dos exércitos. Mas também o Ariel Sharon é o primeiro-ministro que manda construir o famoso Muro da Cisjordânia, que ele tinha mais ou menos uma extensão na época de 760 quilômetros e em processo de andamento, em processo de construção, que havia sido condenado até pelo Tribunal de Haia, tá certo? Então, para muitos, tamanha insatisfação chamou a atenção internacional a construção do muro, porque estava fazendo uma separação étnica, uma separação de regiões onde havia trabalho, tá certo, de palestinos, tá certo? Nessas muralhas que separavam os povos, parecia ser uma separação muito radical, né? Já que tratava da separação de boa parte do povo. Então isso não foi muito bem visto, ok? A construção dessa extensão do Muro da Cisjordânia. E claro, e dando continuidade à própria operação de retirada, né, dessa retirada unilateral de Israel no ano de 2005, a gente nomeia isso de Operação Chumbo Fundido. Porque o que é que Sharon faz, Ariel Sharon? Ele tira os israelenses dessa região, de Gaza, da Cisjordânia, e ataca com muita força. 1.315 mortos só de palestinos. Tá certo? Tamanho é a força militar, tá certo, que Israel possui. Tá certo? Bom, quando a gente chega no ano de 2004, as problemáticas começam a aumentar porque Yasser Arafat morre. Quem assume é Mahmoud Abbas, agora o líder da ANP, que tem o mesmo processo de tentar conciliar com Israel, tá certo, essas questões, mas aí o Hamas não aceita de jeito nenhum. Porque no ano de 2005 o Hamas assume o poder, no ano de 2006, nas eleições que foram democráticas, o Hamas ascende ao poder e faz pauta do seu governo o não reconhecimento do Estado de Israel. Então isso agrava tudo de novo, todos aqueles acordos passados, tá certo, vão por água abaixo, porque o Hamas não aceita de jeito nenhum o nascimento do Estado de Israel, não aceita Israel como Estado. Imagine só, é uma discussão de décadas, tá certo? Agora vai por água abaixo, tranquilo? Mas aí no ano de 2008, o que é que acontece? Acontece um cessar-fogo, aonde? Entre Gaza e Israel, que havia sido atacado pelo Hamas. No final das contas, Israel consegue conter o avanço do Hamas, a ponto de que 2 anos depois, no ano de 2010, aí nós temos o Netanyahu de Israel, primeiro-ministro, juntamente com o líder da ANP, né, o Abbas, e juntamente com o Obama, né, o Obama que estava ainda embriagado com o seu prêmio Nobel da Paz, tá certo, que se acreditava que seria o grande moço, né, o grande moço que resolveria grandes problemas na história americana, e acabou, como tradicionalmente se comenta, tá certo, na geopolítica, na história, vendido ao sistema, certo? Então aquilo que seria a esperança para os Estados Unidos acabou se transformando numa continuidade de presidentes antes americanos, tá certo? E aí o que é que acontece? Em 2012, a Palestina é reconhecida como Estado, tá certo? Por 138 países da ONU, mas os Estados Unidos veta, tá certo, esse reconhecimento de Estado. E basta um veto, e os Estados negam esse veto, a Palestina se torna um Estado não membro, mas em observação. Um Estado não membro, observador, tá certo? E aí, claro, a gente se aproxima agora finalmente, diante de toda essa história que a gente tem falado desde o começo, no primeiro vídeo,
tá certo? Os conflitos de 2014. E nesses conflitos de 2014, eu quero que você entenda que o próprio Hamas, né, que agora já não tinha, que inicialmente havia tido uma força, um apoio muito grande da Irmandade Islâmica, que ela é de origem sunita, isso acabou trazendo alguns problemas para o próprio Hamas, que já não tinha mais força, já não tinha mais fôlego para lutar, porque como adere, tá certo, essa ajuda, esse apoio da Irmandade Islâmica por ser sunita, o Irã sai fora, porque é xiita, tá certo? A Síria também não aceita, porque a Síria faz várias críticas justamente ao governo sunita, tá certo? Ao sunismo. E aí o Egito, com Mohamed Morsi, morre, porque ele morre, o presidente do Egito. E aí quem assume é Abdul Fattah Khalil al-Sisi, tá certo? E ele também não aceita esse extremismo do Hamas. Para você ter uma ideia, cerca de 20 milhões de dólares era enviado por mês pelo Irã para apoiar o Hamas. Mas agora, meu amigo, o Hamas já não tem mais fôlego. E por isso que a gente classifica como final dos conflitos, tá certo? Desses conflitos, né? Um final assim, melhor dizendo, em 2014, a gente fala dos confrontos que aconteceram em 8 dias. Gaza versus Israel, em que morrem cerca de 200 pessoas. E nessas 200 pessoas, só em 15 de julho, tá certo? É que morre o primeiro israelense. E aí nesses 8 dias a gente tem algumas datas importantes aqui. Eu queria citar para que você entendesse, para a gente finalizar essa parte, essa segunda parte que a gente tem trabalhado. No dia 7 de julho de 2014, tá certo? O Hamas assume a autoria dos bombardeios, tá certo? Mas que bombardeios? Que foram os bombardeios que aconteceram em 12 de junho de 2014. Não sei se você lembra, mas no dia 12 de junho de 2014, 3 jovens israelenses são sequestrados na Cisjordânia, tá certo? E em 30 de junho de 2014, os corpos são encontrados, todos marcados com balas. E Gaza, ninguém sabe de onde é que vem esse ataque, né? Ninguém sabe da autoria desse ataque. Gaza ataca Israel. Mas aí quando chega no dia 1º de julho de 2014, um jovem palestino é incendiado em Jerusalém. Aí o que é que acontece? O efeito é reverso. O revide. Israel já ataca Gaza. Então, as coisas vão se complicando. Por isso que no 7 de julho de 2014, o Hamas finalmente assume, tá certo? Os ataques que aconteceu a Israel, tá certo? O Hamas assume a autoria dos bombardeios. Ai, meu amigo, Israel não dispensa de jeito nenhum. Bombardeia, acontece diante disso um bombardeio até no sul de Israel. Então é uma confusão tão grande, porque o revide vem sobre Gaza, claro. Porque quando assume a autoria, Israel não deixa de revidar. Uma operação ficou conhecida como borda de proteção, tá certo? E aí, nesse ataca, o outro revida, depois ataca novamente. Gaza resolve bombardear a capital de Israel, Tel Aviv. Então, fica aqui claro que o acordo de paz nessa região é muito complicado, por conta dos grupos extremistas, né, que dificultam esse processo de paz. E você vê que nessa maratona toda que nós fizemos, desde o primeiro vídeo, desde Abraão até chegar agora, você vê como não é tão fácil a questão da paz, a questão territorialista, que envolve também questões religiosas, tá certo? Então, é um troço muito complicado. Então, a gente torce para que tudo venha a sair bem, mas você sabe que, a priori, parece que elas não têm um efeito preciso, um efeito concreto, os acordos de paz. Justamente por conta dessas problemáticas, tá certo? Extremistas que permeiam, que norteiam todo o processo. Eu queria me despedir daqui de vocês e quero deixar claro que terão novos vídeos sobre novos assuntos que a gente tem trabalhado, tá certo? Então fica ligado no canal Chupa Essa Manga. Valeu, galera! Foi um prazer estar aqui com vocês.